O dia do funeral de Gordon, pai de Rihanna, chegou. Foi relatado que ele teve um ataque cardíaco, e o socorro não foi fornecido a tempo, levando à morte. No entanto, Rihanna não acreditava nisso. Seu pai nunca teve problemas cardíacos. Havia muitos servos na propriedade, mas ninguém realmente sabia de nada. No entanto, a garota pensou que naquele dia todos os servos estavam ocupados vestindo Elizabeth, então só seu pai e Liz ficaram na propriedade. Ela se lembrou do sorriso de sua irmã na festa, afinal, ela já estava ciente de tudo desde o início. Ria não conseguia acreditar que Liz realmente decidiu fazer tal ato. Nesse momento, Margaret se aproximou dela e disse que reservaria um lugar para a senhora para que pudesse se despedir de seu pai pela última vez. Parada diante do caixão de Gordon, Rihanna disse que, de acordo com os médicos, ele morreu de doença cardíaca. A autópsia também não encontrou vestígios que indicassem assassinato, mas por que então pensamentos ansiosos a assombravam? Rihanna fez uma suposição de que tudo isso aconteceu porque ela permitiu que Elizabeth matasse seu pai. Mas se realmente foi ela quem fez isso, ela definitivamente não esperaria misericórdia. Rihanna pretendia destruir tudo que era querido com suas próprias mãos. Quando a despedida terminou, a garota disse que precisavam descobrir o que seu pai estava fazendo no dia de sua morte. Ela instruiu Margaret a verificar todos e cada um na propriedade, incluindo todos que estiveram lá pelo menos uma vez no último mês. Também era necessário descobrir o que Elizabeth estava fazendo e quem a viu por último naquele dia. Depois de algum tempo, chegou o dia do casamento de Rihanna e do imperador. As criadas estavam em pleno movimento preparando o palácio para uma cerimônia tão significativa. Margaret ajudava pessoalmente sua senhora, ela pensava na melhor maneira de se vingar de Elizabeth e chegou à conclusão de que se Rihanna e o imperador estivessem verdadeiramente felizes, seria um tormento enorme para ela. Assim, Rihanna poderia se vingar de sua irmã e, ao mesmo tempo, permanecer feliz. Mas a garota estava atormentada pela pergunta se conseguiria sentir amor novamente após a traição de George. Ela percebeu que o amor não a protegeria, ela não sabia como Alexandre se sentia, e além disso, estavam vinculados por um contrato. Não era possível que um relacionamento desse tipo fosse sobre amor. Esses pensamentos estavam atormentando Rihanna, no entanto, suas obrigações foram cumpridas e ela teve que ir para a cerimônia. A garota apareceu em um vestido de casamento luxuoso. A cauda era tão grande que Margaret teve que ajudar a dama a carregá-la. Alexandre já a esperava no altar, ele notou que sua noiva estava linda como nunca. Quando Rihanna desceu até ele, ambos se viraram para onde Elizabeth estava de pé. A garota estava vestida com um simples vestido e, no geral, parecia muito desajeitada em comparação com sua irmã. No entanto, os recém-casados não estavam particularmente preocupados com a condição de Liz. O imperador levou Rihanna pela mão, chamando-a de sua imperatriz, e a convidou para ir para o salão. Elizabeth estava cheia de ódio por tudo o que estava acontecendo, pois era literalmente a terceira roda ali. No momento seguinte, Rihanna e Alexandre entraram no salão da cerimônia. Os convidados se alegraram ao conhecer a futura imperatriz. Enquanto isso, Liz seguiu sozinha atrás do casal, nenhum dos convidados queria cumprimentá-la. Logo, a cerimônia de casamento começou. O padre leu uma oração perguntando se o imperador estava pronto para amar e respeitar as irmãs Nordon na tristeza e na alegria, e também cumprir o dever de marido. Alexandre respondeu afirmativamente sem hesitação. Quando chegou a vez de Rihanna fazer seu juramento, seu rosto fez careta, mas ela respondeu que concordava. Mais tarde, após a cerimônia, a garota pediu ao marido que esquecesse o juramento do dia, dizendo que não poderia amá-lo. Alexandre a tranquilizou, dizendo que ele mesmo estava passando pelas mesmas emoções. No entanto, ele não esperava que Rihanna mesma viesse até ele. A garota respondeu que era o acordo deles, e se comprometeu a cumpri-lo. Então, o imperador disse que estava muito feliz que no final a garota não tivesse mudado de ideia. No momento seguinte, ele a beijou, segurando-a firmemente. Enquanto isso, Elizabeth estava sentada sozinha em seus aposentos. As criadas informaram que Sua Majestade, o imperador, havia chegado ao palácio da imperatriz. A garota estava cheia de raiva ao perceber que mais uma vez estava fora dos planos. No entanto,
ela colocou um sorriso no rosto e disse que as criadas poderiam ir descansar. Quando Liz ficou sozinha, ela pensou que desde o início sabia que Rihanna seria a primeira para o imperador. Claramente, a situação de Liz era agora muito melhor do que antes, mas ela estava com um humor repugnante. No entanto, ela chegou tão longe que simplesmente não podia desistir. No final, ela ainda seria escolhida por Alexander Stage. Então, ela deixará Rihanna rir o quanto quiser, pois isso não durará muito. Enquanto isso, Rihanna passou a noite na cama com seu marido. Embora não tenha mostrado resistência, estava visivelmente tremendo, e o imperador notou. Ele disse que hoje seria melhor para a garota apenas dormir, e que ele entenderia se ela não quisesse ter intimidade com ele naquele dia. Rihanna percebeu que o homem sentiu seu medo enquanto se beijavam. Ela sentiu o sangue fluindo por todo o seu corpo, assim como no dia em que viu George com Elizabeth pela primeira vez. Um sentimento desagradável acompanhado de arrepios e náuseas, como se estivesse conectado às memórias daquele dia, foi uma espécie de nojo. Quando Sua Majestade parou por algum motivo, Rihanna se sentiu mais calma, mas não podia se deixar levar por isso, era sua responsabilidade. Então, Alexander disse que ela não precisava se forçar, mas a garota disse que talvez não tivessem muito tempo. O homem não entendeu sobre o que ela estava falando. E então a garota explicou que o veneno que estava tomando poderia levar à infertilidade. O imperador ficou surpreso por ela estar falando sobre isso apenas agora. Ria respondeu que precisava de tempo, pois nada estava claro ainda. Ela também disse que suspeitava da rainha de ter assassinado seu pai. Infelizmente, ela ainda não tinha provas físicas. No entanto, na celebração, ela riu e também contou a Rihanna sobre o veneno. No entanto, era impossível falar com certeza sobre sua infertilidade. Além disso, a rainha tomou o mesmo veneno, mas não teve alterações até agora. Então Rihanna pediu ao marido para esperar um pouco, porque se Elizabeth tomasse o mesmo veneno, eles poderiam observá-la. O imperador realmente não gostou do fato de Ria estar sempre próxima da rainha, o que limitava suas ações. Eles não poderiam adiar ainda mais. Em seguida, a garota o assegurou que definitivamente encontraria evidências. No dia seguinte, durante o chá, as garotas conversaram sobre como o imperador aparentemente se apaixonou por sua imperatriz à primeira vista. Ouvindo tudo isso, Rihanna tentou sorrir para que os outros não pensassem nada de ruim, mas ela sabia que não se tratava de amor. Na noite anterior, Alexander disse a ela que não queria ser amado e não queria amar também. Pois esses sentimentos são muito passageiros, e no final, só resta hostilidade, mesmo que os sentimentos sejam insignificantes no início. Portanto, ele sugeriu que Rihanna não se amasse, mas apenas se ajudassem como quando se conheceram pela primeira vez. No entanto, a garota contou aos convidados que Sua Majestade se importa tanto com ela que só pode ser grata. Então as meninas perguntaram se a rainha já havia saído do castelo, sugerindo que ela estava simplesmente com vergonha de ter nascido. Além disso, o imperador não estava interessado nela naquele momento. Elizabeth se aproximou da mesa, fazendo uma reverência à sua irmã, a grande lua do império. Rihanna disse que não havia convidado a rainha ali. Liz respondeu com uma estranha tristeza que as palavras da imperatriz a magoaram. No entanto, ela então sorriu e acrescentou que ambas se encaixavam na descrição da profecia, o que era maravilhoso. Liz colocou a cesta de biscoitos na mesa, dizendo que havia assado os quitutes para Sua Majestade pessoalmente, pois era boa na cozinha desde a infância. Ria disse que isso tinha sido tanto tempo atrás que nem se lembrava mais disso, mas Liz se recordava como se fosse ontem. Então, a garota se aproximou da imperatriz, perguntando se talvez ela também estava envenenada. Rihanna não entendeu sobre o que ela estava falando, e então a garota disse que era apenas uma brincadeira. Ela se sentou à mesa dizendo que realmente se sentiu ofendida por não ter sido convidada para o chá. Ao notar as expressões perplexas das moças, ela perguntou se sua piada era mesmo tão ruim. Então, a rainha entregou os biscoitos para todas, dizendo que eles não pareciam muito bons, mas que o gosto era bom. Todas as moças hesitaram imediatamente, citando problemas com a garganta e coisas do tipo, ao invés de experimentar os quitutes da rainha. Então,
Elizabeth disse que, nesse caso, ela mesma comeria tudo e deu uma mordida no biscoito. Os convidados se olharam nervosamente, sem acreditar que a própria rainha havia decidido provar suas preparações. Liz sorriu, pedindo para a imperatriz chamá-la pelo menos às vezes para tomar chá, pois ela não tinha ninguém além de sua irmã, e seu pai realmente gostaria de vê-las juntas. O rosto de Rihanna ficou imediatamente mais sério. Elizabeth agiu como se não tivesse matado o homem, e os convidados notaram que a imperatriz aparentemente ainda não havia tido tempo para se recuperar, pois o conde morreu tão repentinamente. Então, uma das mulheres disse que o conde Norton descansava em paz porque suas filhas ocupavam posições tão elevadas. Rihanna agradeceu a garota pelas palavras amáveis, mas Liz interrompeu a conversa. Ela disse que foi a primeira a receber uma oferta do imperador, mas por causa do terrível rumor, foi despojada de seu status de imperatriz. Foi tão difícil para seu pai quanto para ela, pois o boato se espalhou tão rapidamente como se alguém tivesse o propagado deliberadamente. Mas Elizabeth esperava que não tivesse conflitos com os outros por causa disso. Rihanna pensava que seria preciso ser tolo para não entender o significado das palavras de Elizabeth. Inicialmente, o direito de se tornar imperatriz pertencia a ela, mas foi tirado dela e se tornou rainha. Ninguém sabia se a rainha era realmente moral ou se alguém simplesmente começou um rumor infundado. E, se assim for, a imperatriz conseguiu seu posto de forma justa. Se você misturar habilmente a verdade com mentiras, as dúvidas das pessoas aumentarão, e Elizabeth usou bem sua inteligência desta vez. Então, Liz acrescentou com um sorriso que apesar da injustiça, estar perto de Sua Majestade, a Imperatriz, era uma grande alegria para ela. Rihanna respondeu que se ela realmente é tão grata, precisa ter mais cuidado com suas palavras no futuro, pois pareceu que ela estava duvidando da decisão digna de Sua Majestade. É improvável que o imperador soubesse de algo se acabou colocando Elizabeth em seu lugar. Rihanna disse que deveria ser grata à rainha pela profecia e esperava que ela levasse isso em consideração ao viver no Palácio Imperial. Enquanto isso, Alexandre foi ao templo, mas foi informado de que não havia novas profecias. Não havia uma profecia há mais de 30 anos, o imperador anterior recebeu apenas uma previsão em toda a sua vida, portanto, Alexander não deveria esperar demais. O imperador se perguntava se a imperatriz e a rainha foram envenenadas e não poderiam ter filhos. Ele acreditava que não haveria nova profecia, e assim aconteceu, e até a data prevista, o próximo imperador deveria ser da família Norton. No entanto, ele era atormentado pela pergunta de qual das irmãs deveria dar à luz a este futuro herdeiro, mas parece que Alexander não teve escolha. O conselheiro notou que o imperador constantemente tinha uma expressão sombria no rosto, e então o homem disse que a imperatriz já havia lhe falado sobre o veneno e também era desconhecido se a rainha estava conectada com o assassinato do conde Norton. O conselheiro não conseguia acreditar que Elizabeth fosse capaz de um ato tão terrível. Então Alexander disse que no momento não sabiam de nada, mas precisavam se preparar. Ele pediu ao homem que secretamente fosse ao médico para que ele pudesse criar um antídoto e ao mesmo tempo o Duque de Killing não deveria descobrir sobre isso. O homem de cabelos ruivos disse que seguiria as ordens do mestre. Nesse momento, o imperador começou a pensar que estava lidando novamente com veneno, como se o destino de seus pais estivesse se repetindo. Uma garota que veio de uma família pobre, a mãe de Alexander, Imperatriz Liliana, assumiu esse lugar devido às persistentes cortejadas de seu pai, mas seu pai, o ex-imperador Richard Aris, era frívolo demais e não queria entregar seu coração a uma única mulher. Após 3 anos de casamento, ele começou a trair sua esposa, fazendo com que sua mãe adoecesse devido à traição. Havia apenas uma criada no palácio da imperatriz que cuidava sinceramente dela, sendo que Liliana tratava essa criada como se fosse sua própria irmã e dependia dela. A criada, estando sozinha no palácio imperial, queria obter poder, e Liliana não sabia que ela era amante de seu marido. Como resultado, as pessoas em quem mais confiava, o imperador e a criada, a envenenaram. O nome dessa mulher era Rosalind Killan, a mãe biológica de Albert e a única filha do Duque de Killan. Alexander achava que isso nem sequer era engraçado, ele decidiu ser o oposto de seu pai, mas no final tudo acabou desta maneira. De repente, um som foi ouvido atrás do homem,
E ele se perguntou quem poderia ser, pois havia ordenado que todos os criados fossem chamados de volta do jardim. Então uma garota saiu ao seu encontro, dizendo que estava procurando o imperador há muito tempo. Era Elizabeth. O homem imediatamente perguntou o que ela estava fazendo ali. A rainha disse que ela também havia sido escolhida pelo oráculo, então ela tinha o direito de pelo menos uma noite com Sua Majestade. Alexander questionou como ela se atrevia a aparecer no Palácio Imperial sem permissão e nessa condição. A garota disse que o amor pode ser impetuoso e pediu para ele prestar atenção ao seu coração, mas o imperador apenas a aconselhou a ser mais prudente. Pois, de qualquer forma, o ato não mostrava seus sentimentos por ele, e ela não deveria ter aparecido ali tão descaradamente. Elizabeth gritou que também era sua esposa, a rainha do império. Será que ela não tinha o direito de aparecer para o marido, o imperador? Alexander respondeu friamente que não deu à rainha o direito de fazer isso, e se ela quisesse ser tratada normalmente, deveria ter se comportado adequadamente. A raiva de Elizabeth era evidente, e ela afirmou que um dia o imperador sentiria pena e a chamaria para o palácio imperial ele mesmo, precisando dela para conceber o herdeiro futuro. E no final ele se apegaria a ela e falaria sobre amor. Em resposta, Alexander apenas sorriu e disse que o amor é apenas um sonho, e então deixou a garota. No entanto, Elizabeth não desistiria. Ela ainda veria como ele se ajoelharia diante dela mas, antes disso, ela definitivamente teria que se livrar de Rihanna. Na manhã seguinte, a imperatriz foi informada sobre o conflito entre a rainha e seu marido. A governanta do palácio da imperatriz, Elizabeth, relatou que parecia que os guardas estavam patrulhando no portão e não perceberam Elizabeth. O imperador ficou confuso, mas, apesar disso, estava calmo, pois a rainha provavelmente estava planejando algo. Elizabeth também relatou que, de manhã, a rainha assou biscoitos e foi até o imperador. No entanto, Sua Majestade nem sequer aceitou o presente dela. Rihanna disse que precisavam preparar vinho como presente para o aniversário dele. Esta seria a primeira celebração após o casamento, então era preciso levar algo raro e caro. No entanto, a governanta disse que não seria uma boa ideia, pois descobriu que o imperador não era conhecido por gostar de vinho. Isso não era conhecido por muitos. Alexander bebia apenas pequenas quantidades de vinho branco, mas mesmo assim, não seria um bom presente. Então, Elizabeth ofereceu-se para preparar uma torta de maçã para ele. Quando criança, a imperatriz Liliana costumava preparar essa torta para o filho, então ela achou que seria um ótimo presente. Rihanna anunciou que ela mesma faria a torta. O principal confeiteiro do palácio, Alan, seria enviado para ajudar. Rihanna soube muita coisa sobre ele, sendo ele um profissional em seu campo. Alan afirmou que também preparou pratos para a imperatriz. A garota disse que nunca cozinhara antes, mas o homem prometeu que não seria tão difícil. No entanto, assim que ele se virou por um momento, o fogão atrás do qual a imperatriz estava pegou fogo. Todas as suas preparações foram novamente queimadas, mas Alan não perdeu a esperança. Ele acreditava que a senhora definitivamente teria sucesso. No entanto, Rihanna se queimou e precisou tratar a ferida primeiro. Margaret correu para a cozinha naquele momento e anunciou alguma questão urgente. Então, Rihanna questionou se todos realmente haviam saído de seus lugares. Margaret relatou que ainda não foram encontradas evidências, nem houve testemunhas. Descobriu-se que não houve brigas entre o conde e Elizabeth antes da morte do conde, eles conversavam normalmente durante a refeição. Compartilhou-se que o cozinheiro, que deveria estar de serviço naquele dia, recebeu uma recomendação na véspera e saiu às pressas da mansão. Ela desapareceu antes que pudesse ser questionada. Além disso, a carta de recomendação tinha a assinatura de Rihanna. Por outro lado, Elizabeth se surpreendeu com a rapidez com que sua empregada lidou com a cozinheira. Foi um assunto bastante delicado, e ela estava contente por a moça ter resolvido. No entanto, ela estava preocupada se teria amarrado todas as pontas soltas. A garota então disse que a escondeu para que ninguém pudesse encontrá-la. Tudo acabou sendo muito mais simples para ela porque não tinha família ou amigos. Mesmo se alguém descobrisse algo, a empregada prometeu resolver a situação, e tudo o que a senhora precisava fazer era buscar a posição mais alta.
Elizabeth ficou surpresa com essa abordagem incomum. Geralmente, pessoas como essa garota têm um motivo. Ela perguntou à empregada se podia confiar nela. E a garota respondeu que provaria sua lealdade à rainha com todo o seu empenho, já que sua vida dependia de Elizabeth. Se as evidências as comprometessem, ela não poderia evitar a punição, mas se a rainha fosse promovida, ela poderia reivindicar o título de chefe das empregadas no palácio. Elizabeth notou que ela e essa garota eram bastante semelhantes, seus pais estavam endividados por jogo, e ela saiu de casa logo antes de venderem sua irmãzinha. Como ela demonstrava grande ambição e vontade de subir na carreira, podia-se dizer que não era uma garota comum. No entanto, Liz não sabia se podia confiar nela, pois agora o imperador apoiava Rihanna em tudo, e ela precisava de alguém leal. Não havia muito que Elizabeth pudesse fazer no palácio, então seria bom ter mãos extras. Mas Rihanna gerenciava todas as empregadas da propriedade Nordon, então ela precisava ter cuidado. Por ora, Liz só podia confiar nas servas de seu palácio que ainda não tinham lidado com ela. Uma garota tão ávida por dinheiro e reconhecimento não poderia apenas traí-la, então ela decidiu que poderia contar com Diana. A rainha deu à empregada uma grande quantia em dinheiro suficiente para despesas de sobrevivência e necessidades adicionais. Diana agradeceu à sua senhora e prometeu provar sua lealdade a ela. Em seguida, Elizabeth disse a ela que dali em diante seria seus olhos e ouvidos. Enquanto isso, Margaret tratava do ferimento de Rihanna, que acabou sendo mais sério do que o esperado. A imperatriz recusou a ajuda de um médico. Pois estava mais interessada em seu encargo pessoal, tinham que encontrar a empregada desaparecida antes que Elizabeth os superasse. Margaret prometeu encontrá-la o mais rápido possível. Em seguida, Ria pediu à garota que ajudasse em um jantar em que teriam seu primeiro encontro com o príncipe Albert. A imperatriz estava preocupada que algo desse errado. Quando o encontro chegou, a garota, como ela esperava, estava tendo dificuldade para comer devido ao ferimento no dedo. Então, o imperador trouxe um garfo de comida para Rihanna e pediu que ela se ajudasse. Envergonhada, ela disse que poderia pedir aos servos, mas o imperador insistiu, pois viu que Ria nem conseguia segurar o garfo corretamente. Ele disse que pretendia alimentá-la ele mesmo. A garota hesitou, pois o príncipe e a rainha estavam sentados no salão. Mas esse era o plano de Alexander, ele armou a situação de propósito diante dos olhos dela. Então, Rihanna sorriu e disse que não recusaria uma oferta tão tentadora. Depois de experimentar a comida do garfo de seu marido, a garota se voltou para o príncipe Albert dizendo que seu irmão era muito cuidadoso. O jovem disse que em sociedade todos tinham ouvido falar sobre o relacionamento caloroso entre eles. Rihanna comentou que tudo isso era graças ao cuidado de Sua Majestade, sempre presente, por isso, a adaptação à vida no palácio não foi tão difícil. A garota perguntou o que Elizabeth pensava sobre isso, e ela, gaguejando um pouco, concordou com a imperatriz. Albert pediu a Rihanna para cuidar de seu irmão, pois sempre desejou que Alexander tivesse uma boa família. Ele disse que gostaria de receber rapidamente notícias sobre o filho da profecia, mas o imperador o interrompeu. O homem disse que seu irmão estava especialmente falante hoje e pediu que ele continuasse a escolher bem as palavras para evitar mal-entendidos. Em seguida, Elizabeth perguntou se o imperador gostaria de passar a noite no Palácio Real hoje. Bom vinho foi trazido lá. Mas Alexander apenas pegou a mão de Hannah, dizendo que passaria a noite com a imperatriz. Ao ver isso, Liz imediatamente ficou em silêncio, olhando para sua irmã com ódio. Enquanto isso, a ação se desloca para um palácio desconhecido. Um duque de meia-idade estava sentado à mesa quando, de repente, bateram à porta. Uma garota entrou no escritório e disse que o imperador estava passando a noite no palácio da imperatriz hoje e nem estava dando atenção à rainha. Então, o homem disse que tudo estava pronto e seria bom mandar a rainha ao mesmo tempo, para que ela caísse na armadilha. Usando o ciúme da rainha, eles pretendiam se livrar da imperatriz, deixando o imperador completamente sozinho. Em seguida, o homem perguntou à estranha se ela percebia sua importância nesse assunto, e ela respondeu afirmativamente. No momento seguinte, a garota tirou seu capuz. Era a Diana, a mesma empregada que jurou lealdade a Elizabeth, mas agora estava prestes a enganar a rainha.
Nesse momento, uma garota de cabelos azuis acordou deitada em uma cama de hospital, com o rosto e a cabeça enfaixados, gritando o nome da imperatriz. Ela não entendia onde estava, e então o mesmo homem se aproximou dela, dizendo que ela estava na propriedade do Duque de Quillan. Ele disse que a garota foi encontrada em uma carruagem quebrada e imediatamente levada para sua mansão, onde seus ferimentos foram tratados. A jovem agradeceu ao duque, mas ele achou estranho que a primeira coisa que ela fez foi chamar a imperatriz. Será que ela realmente era sua criada pessoal? O duque disse que, embora a garota não fosse, ela imediatamente chamou pela Lady ao acordar. Em seguida, o homem se afastou do quarto, dizendo que havia cometido um erro. Essa garota não tinha nenhuma conexão com a imperatriz. A garota perguntou rapidamente o que havia acontecido com Sua Majestade, mas Quillan disse que era impertinente fazer perguntas que não a concerniam. Então, a garota disse que gostaria de saber se isso dizia respeito à imperatriz. E o homem gritou que não contaria nada a ela. A garota se apressou em acalmá-lo e disse que havia trabalhado como criada na propriedade Nordon por 10 anos. O homem sorriu, percebendo que a garota havia caído em seu truque, e perguntou se seu nome era Emily. Quillan explicou que a imperatriz identificou corretamente esse nome durante a investigação das circunstâncias da morte do Conde Nordan. Descobriram que uma criada chamada Emily havia desaparecido. Ela recebeu uma carta de recomendação falsificada e saiu da propriedade. Tudo parecia muito suspeito. A garota ficou chocada ao descobrir que a carta da imperatriz era falsa, mas enviada na carruagem de Nordon. Ela perguntou ao homem se ele sabia quem poderia ter feito isso com a criada, se apresentando como a mesma Emily da propriedade de Nordon. A garota presumiu que a pessoa por trás disso era Sua Alteza, a rainha. O homem confirmou suas palavras, e a criada imediatamente se levantou da cama, pronta para falar sobre o que aconteceu na propriedade de Nordon naquele dia. O Duque de Quillan não esperava ouvir o nome de Arbral novamente e lamentou não poder falar com a garota até o fim. Mas mesmo assim, ela era uma testemunha, e ele já havia aprendido o mais importante: a rainha adicionou veneno à xícara do conde, e agora dependia dele decidir como usar essa informação. Naquela noite, Rihanna teve um sonho estranho no qual ela viu Elizabeth estrangulando o pai delas. A garota correu imediatamente até o homem na tentativa de trazê-lo de volta à realidade. Mas Elizabeth agarrou sua mão, dizendo que ela já estava atrasada. Rihanna acordou em um suor frio gritando o nome de seu pai. Alexander, que estava dormindo ao seu lado, percebeu imediatamente que ela estava tendo pesadelos novamente. Ele mencionou que lidar com a morte de um ente querido não é fácil e, na verdade, construir um relacionamento próximo com alguém é como se condenar ao sofrimento. A garota agradeceu pelo apoio dele ao pegar sua mão, e ele disse que o antídoto logo estaria pronto. Rihanna ficou surpresa, pois era a primeira vez que ouvia sobre isso. Então o imperador explicou que o veneno em seu corpo iria se dissolver, e ele mesmo ordenou um estudo para começar a curá-la completamente. E assim que o antídoto estivesse pronto, ele consideraria um medicamento que tornaria a rainha infértil, pois assim a imperatriz ficaria mais tranquila. A garota sorriu e então Alexander se inclinou para beijá-la. Neste momento, Caim, o conselheiro do imperador, entrou em seus aposentos, interrompendo o beijo do casal com sua presença. Ao perceber que o homem já estava acordado, ele sorriu e se desculpou pela intromissão. O imperador perguntou em tom sombrio o motivo da visita de Caim. A rainha desejava convidar Alexander para um jantar, insistindo em sua presença, fazendo com que Caim não pudesse fazer nada a respeito. No entanto, o imperador imediatamente recusou, dizendo que já tinha um compromisso. Caim queria dizer ao imperador que ele não tinha planos para o dia, mas ele afirmou que havia acabado de planejar um jantar só para ele, planejando passar o tempo com a imperatriz. Alexander disse que não queria perder a oportunidade de ficar a sós com ela. Logo o jantar chegou e o imperador elogiou imediatamente o sabor dos pratos. A garota mencionou que consultou o Lord Caim sobre as preferências do homem, no entanto ele disse que não tinha um prato favorito. Alexander explicou que mesmo que tenha um prato favorito, não gostaria de deixar ninguém saber, afinal, se essas informações se tornarem públicas, ele nem poderá descobrir quem plantou o veneno nele. Em seguida, Rihanna perguntou se alguém já havia tentado envenenar o imperador.
Ele respondeu negativamente, no entanto, estava um pouco preocupado. Vendo a confusão no rosto de sua esposa, ele disse que não estava preocupado com ela fazendo isso, afinal, eles não eram apenas aliados. Se Alexander não confiasse em sua esposa, ele não a teria convidado para jantar. Rihanna sorriu e disse que era hora da sobremesa. Então, Alan entrou na sala de jantar e cumprimentou o imperador e a imperatriz. Ele apresentou ao homem uma sobremesa que Rihanna mesma fez, e Alexander notou que ela deve ter se machucado. Mas Ria disse que era a primeira vez que comemoravam o aniversário do governante, então ela queria fazer algo especial. A garota levantou a tampa mostrando ao homem uma torta de maçã. Ela disse que tentou reproduzi-la exatamente como o marido costumava comer quando era criança. Alexander observou com um sorriso que a senhora Elizabeth deve ter lhe contado sobre isso, pois era sua babá. Então, Hannah sorriu amplamente parabenizando Seu Majestade pelo aniversário. O imperador agradeceu a ela, dizendo que a esperava no baile de aniversário naquela noite. Quando chegou o momento, Rihanna apareceu no baile, mas achou que estava vestida com muita pompa. A empregada observou que hoje as damas se vestiriam com suas melhores roupas, o próprio imperador estaria vestido solenemente e sua imperatriz deveria fazer o mesmo. Neste momento, Margaret se aproximou da garota e disse que Sua Majestade havia enviado um buquê de flores. Rihanna corou de constrangimento, achando que era uma recompensa muito generosa por uma noite, mas ainda reconheceu o quão atencioso o imperador era. Quando o baile chegou, todos os convidados ficaram contentes em ver o sol e a lua do império. Os convidados notaram que a imperatriz estava simplesmente bela, combinando com a heroína da noite. Então, Elizabeth se aproximou do imperador parabenizando-o pelo aniversário. A garota disse que havia preparado um presente para ele, o lendário vinho de alta qualidade de Tantis feito por Henry Cron em pessoa. Alexander observou que sua mãe realmente gostava desse vinho e então agradeceu à rainha pelo presente. Elizabeth sugeriu que tomassem uma taça, pois hoje era um dia especial e era necessário brindar à saúde e ao bem-estar de Sua Majestade. Então, Rihanna lembrou que lhe disseram que o imperador particularmente não gostava de vinho tinto, mas o homem concordou em experimentá-lo. A garota tentou dissuadir o marido dessa ideia, mas ele parecia não ouvir. Logo, Elizabeth fez um brinde à saúde de Sua Majestade, ao imperador e à prosperidade eterna de Stage. Depois de hesitar um pouco, Alexander ainda bebeu da taça. Rihanna olhou para seu marido com preocupação durante todo esse tempo. Logo o homem deixou o salão de banquetes e Ria foi em busca dele. Quando confrontada por Caim, ela disse que o imperador estava com uma tez estranha e isso a incomodou. Depois de hesitar um pouco, o homem disse que Sua Majestade estava do lado de fora agora. Em seguida, a garota se dirigiu à porta, avisando ao marido que ela entraria agora. A imagem que ela viu a chocou. Alexander estava sentado no chão, apoiado em uma coluna, com gotas de suor escorrendo pelo rosto e respirando com dificuldade. A garota correu imediatamente até ele, preocupada com o que poderia ter acontecido, mas ele disse que tudo isso era por causa do vinho. Ele não queria mostrar fraqueza diante das pessoas, então ele bebeu contra sua vontade, mas agora pediu a Ana que mantivesse em segredo o que viu ali. Então, Alexander se aconchegou no peito da garota, pedindo para que ela se sentasse com ele daquele jeito por um tempo. Rihanna acariciou gentilmente os cabelos do marido e abraçou seus ombros. Depois de um tempo, ele disse que agora se sentia melhor, e o motivo era o esforço de sua esposa. Eles eram quem o ajudava, e agora ele pretendia agradecer a Rihanna. A garota queria recusar, quando de repente Alexander disse que sabia sobre suas intenções de fazer trabalhos de caridade com outros nobres. Ria disse que pretendia fazê-lo imediatamente após a celebração, e o imperador decidiu acompanhá-la para oferecer seu apoio. A garota agradeceu ao marido, notando que sua presença teria um efeito benéfico em seus negócios. Então, o homem disse que estavam muito atrasados e era hora de voltarem, e o casal voltou para o salão de mãos dadas. Todo esse tempo, Elizabeth os observava escondida atrás de uma das colunas. Ela pensou que havia duas pessoas, mas apenas uma profecia, e ela não gostou da situação. A rainha estava decidindo por si mesma quem ocuparia seu lugar ao lado do imperador no dia seguinte. Rihanna chegou ao abrigo no dia seguinte.
Os trabalhadores começaram imediatamente a se curvar em saudação a ela. A garota não esperava uma saudação tão respeitosa, afinal, ela veio aqui para servir uma boa causa e não para receber honras. Então, a proprietária do abrigo disse que hoje, duas irmãs, a imperatriz e a rainha, vieram aqui, e a mera visita delas era uma grande honra. Rihanna não entendeu o que ela quis dizer, mas quando apontou para Elizabeth, que já tinha chegado e até decidiu ajudar a varrer as ruas, a garota correu imediatamente até sua irmã, dizendo que ela estava atrasada, mas que ela mesma estava aguardando com ansiedade aquele dia, e pediu para que a perdoasse pela antecipação e pela descortesia. Rihanna apenas sorriu delicadamente e disse a seus servos que era hora de começar. Elizabeth pensou sobre como estava tentando se mostrar bem diante do imperador. Em seguida, ela jogou a vassoura longe com raiva, não pretendendo mais fazer aquela limpeza humilhante. Ela se apoiou contra a árvore suspirando de exaustão. No momento em que uma garotinha que morava no orfanato tropeçou em sua perna. Imediatamente, a criança se levantou e, entre lágrimas, pediu desculpas à rainha. No entanto, Elizabeth ficou enfurecida com a situação. Ela correu até a menina e começou a gritar com ela, acusando a criança de estragar seu vestido caro. Naquele momento, Rihanna correu até eles e perguntou à menina se ela estava machucada e por que estava chorando. A menina apontou para Elizabeth, dizendo que seus olhos estavam muito assustadores. A rainha interveio, pedindo à irmã para não tirar conclusões com base nas palavras da criança. Em seguida, Ria pediu a Liz para não obrigá-la a ir lá na próxima vez, pois não havia sentido em fazer um trabalho de caridade que não viesse do coração. Depois disso, a menina levou o bebê para um lanche da tarde, e Elizabeth estava tremendo de raiva e não pretendia perdoar. Enquanto isso, todas as crianças se reuniram na sala de jantar para experimentar as guloseimas que a imperatriz lhes trouxera. Elizabeth correu até sua irmã, dizendo entre dentes que ela estava errada. Ela disse que gostaria de ajudar na cozinha, e Ria não se importou. A rainha foi para a cozinha e perguntou por que o cozinheiro estava cortando as folhas dos dentes de alho poró. A mulher explicou que são venenosos e podem ser fatais, pois uma criança até morreu por causa deles. Uma ideia veio à cabeça de Elizabeth: como uma pessoa pode ser morta usando veneno de batata, ela pode matar Rihanna e fingir que não sabia de nada. A garota pegou secretamente algumas batatas, pensando que em breve ela se tornaria a única garota da profecia, e então Sua Majestade não teria escolha. A rainha pediu ao cozinheiro para deixar a preparação das batatas com ela. Nesse ínterim, Rihanna passou pela cozinha e percebeu a conversa das mulheres. Quando os pratos estavam prontos, Elizabeth polvilhou o prato de Rihanna com raízes raladas. Nesse momento, o imperador entrou no abrigo. Ele queria ver a imperatriz enquanto todos cumprimentavam o governante. Elizabeth decidiu se esconder antes de ser notada, mas o homem a viu, pois já a tinha visto antes. A rainha estava fazendo algo na cozinha, sorrindo levemente. Logo chegou a hora do chá da tarde. Hannah convidou seu marido para apreciar os pratos. No entanto, o homem parecia estranho, como se algo o estivesse perturbando. Então ele convidou Rihanna para trocar de prato com ele. A garota não entendeu o que ele queria dizer, pois os pratos eram exatamente iguais. Ele insinuou que alguém poderia ter envenenado seu prato, e ele se sentiria melhor se trocassem. A imperatriz decidiu não discutir com o marido, e logo o homem provou a comida de seu prato, captando o olhar de Elizabeth. Depois que terminaram, e o casal estava voltando na carruagem, Ria notou que Alexander parecia mais pálido do que o habitual. Ela sugeriu que parassem a carruagem se o homem não estivesse bem. O imperador notou que Ria também parecia ter percebido algo estranho no comportamento da rainha. Ela deu a ela uma porção por último e depois a olhou e sorriu, indicando que se Alexander não tivesse comido sua porção, ela mesma teria feito. A garota suspeitava que algo estava errado com a comida, mas não queria levantar suspeitas sobre um lugar que já precisava de ajuda. No entanto, ela ainda não entendia por que o imperador fazia esses sacrifícios, já que sua vida valia mais que a dela. O homem afirmou que suas vidas são iguais, e somente Rihanna pode lhe dar um herdeiro, pois ele não terá filhos com Elizabeth. Então a garota disse que não tinha intenção de morrer. No entanto,
O imperador disse que estava preocupado com ela e que não deveria ser tão descuidada consigo mesma. Mas antes que o homem tivesse tempo de terminar de falar, seu corpo inconsciente de repente caiu diretamente sobre sua esposa, que imediatamente chamou um médico. Logo o imperador foi levado para o palácio, onde foi examinado por um médico. Tudo indicava envenenamento, e a dose de veneno foi significativa. Rihanna perguntou em que estado estava seu marido agora. O médico disse que havia dado ao imperador um medicamento, então o pior já havia passado, mas ele precisava descansar. Em seguida, entregou à garota uma pequena garrafa de líquido. Este era o antídoto que o imperador pediu para ser feito. Não funcionara imediatamente, eles precisavam ver como funcionara primeiro. Logo o médico deixou o quarto, e Rihanna ficou sozinha com o imperador. Nesse momento, Elizabeth rompeu nas câmaras, excitada, gritando que somente o último canalha poderia ter feito isso com o governante. Ria não entendia por que sua irmã estava fazendo esse show. A rainha disse que simplesmente veio para cuidar do imperador, pois, devido ao seu envenenamento, Rihanna teria que substituir o homem no conselho. No entanto, Ria não toleraria essa impudência, ela ordenou à irmã que voltasse para o seu lugar. Além disso, Elizabeth era a principal suspeita no envenenamento. A garota gritou, dizendo que era uma rainha e ela precisava dar à luz um herdeiro para o imperador, então ela não faria algo assim. Rihanna então disse que o prato de sopa envenenada era destinado a ela, e seria estúpido deixar a principal suspeita ao lado do imperador. Elizabeth ficou indignada, sem entender desde quando a imperatriz acusava pessoas tão infundadamente. Então Rihanna disse que, se sua irmã realmente quisesse provar sua inocência, conduziria uma investigação no dia seguinte. Elizabeth perguntou à imperatriz o que aconteceria se ela ainda não saísse. Em resposta a isso, Rihanna a esbofeteou, dizendo que se a rainha quisesse manter seu lugar mesquinho, ela a ouviria e sairia em silêncio das câmaras. A garota aconselhou a sua irmã não agir de forma precipitada, pois até agora ela sentia pena dela. Então Elizabeth ameaçou a imperatriz de que se arrependeria do que tinha feito. Com essas palavras, virou-se e saiu da sala. Logo a reunião do conselho começou. Rihanna assumiu o lugar do imperador, explicando aos presentes que o governante havia sido envenenado na noite anterior. A garota disse que Seu Majestade visitou o abrigo para apoiar o trabalho do grupo de caridade, ele não comeu nada além de sopa de batata, e como eles trocaram os pratos antes da refeição começar, originalmente a vítima era a imperatriz. Mas a questão é como o governante foi envenenado. Isso significava que todos que participaram do evento de caridade ontem eram suspeitos de uma tentativa de assassinato contra um membro da família imperial. Todos que estiveram no abrigo ontem são suspeitos, e seus movimentos serão restringidos até que os resultados da investigação sejam conhecidos. Rihanna também disse que não haveria exceção para a rainha. Em seguida, ela designou o Conde Esper para conduzir a investigação sob sua direção. O Conde Esper, tendo montado uma equipe de investigação, primeiro foi para o local do incidente, o orfanato Mason. A gerente disse que ontem parece que ela não notou nada de suspeito, no entanto, ela notou algo enquanto limpava os caixotes. Havia apenas cascas de batata, mas ela viu as frutas sendo descascadas e as raízes removidas. Aparentemente, a rainha as jogou fora separadamente. O conde ficou surpreso se o veneno das raízes da batata era fatal. A gerente explicou que as raízes de um saco inteiro de batata seriam suficientes para uma dose letal. Logo, o conde informou tudo à imperatriz. Um pouco mais tarde, a senhora Proctor, que participou da caridade, foi falar com Rihanna. Ela disse que Elizabeth soube do veneno por ela. Então, Rihanna percebeu que apenas uma pessoa poderia ser a criminosa, sua irmã Elizabeth. Enquanto isso, Elizabeth não conseguia se encontrar. Ela tentou se tranquilizar, pensando que havia se passado muito tempo e certamente não havia deixado evidências para trás, talvez devesse ter deixado as coisas como estavam. Nesse momento, Diana entrou, ela estava animada porque acabará de saber a notícia da lavadeira. Foi relatado que foram encontradas evidências, raízes de batata cortadas durante o cozimento e que todas desapareceram. A senhora Proctor foi falar com a imperatriz e chamou a rainha de criminosa. Elizabeth percebeu que agora estava verdadeiramente acabada.
Enquanto isso, Rihanna estava sentada ao lado da cama do imperador. Já haviam se passado 5 dias e ele ainda estava deitado inconsciente. A garota tocou na mão de seu marido e, inesperadamente para ela, lágrimas rolaram por sua bochecha. Neste momento, o imperador apertou a mão dela em resposta, perguntando se ela realmente estava tão preocupada que ele pudesse morrer. Rihanna ficou incrivelmente surpresa por ver, depois de tanto tempo, seu marido finalmente abrir os olhos. No entanto, recuperando a compostura, ela relatou que o criminoso já havia sido encontrado. O conde Esper conseguiu descobrir algo, e a senhora Proctor confirmou suas suposições. Neste momento, Alexander tocou a bochecha de sua esposa, elogiando-a pelo bom trabalho. Ele sabia que ela poderia lidar com tudo. Então, ele propôs finalmente executar a rainha, mas Ria disse que não encontrou evidências do envolvimento de Elizabeth na morte de seu pai, mas ainda assim queria que sua irmã respondesse por seus pecados. O imperador sugeriu então que ela agisse gradualmente. Neste momento, o príncipe Albert entrou na sala, cumprimentando seu irmão mais velho. Ele disse que agora poderia respirar aliviado, sabendo que Alexander havia acordado. Então, Rihanna se levantou, pretendendo deixar os irmãos a sós, mas o imperador disse para ela ficar. Albert observou que o homem aparentemente não estava muito feliz com sua visita. Ele disse que tudo estava de cabeça para baixo e ele deveria odiar Alexander e, por sua vez, pedir perdão, mas, por algum motivo, apenas Albert era o criminoso,